Olá pessoal, eu sou o Flávio Véspero e esse é o Flavesp Podcast, o seu podcast cultural. E hoje nós temos aqui a presença do Tércio Emo, ator, diretor, Cambista. Cambista? Não tô brincando. Palhaço, Mímico. mímico. E bom dia, boa tarde, boa noite, Tércio. Tudo bem contigo? Tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou bem, quero agradecer o convite. Né? O Flávio me pegou lá no teatro, vai fazer podcast comigo. Falei, claro, por que não? Estou aqui hoje pelo convite, muito obrigado. E, gente, o estúdio é bem bacana, viu? É bem legal. Quem tiver oportunidade aí, conheça, vai nas redes sociais aí, ele fala, eu vi, é lindo, é maravilhoso. Vai lá, que é bem bacana o estúdio. O nome do estúdio, desculpa? Belga Produções. Belga Produções. Você que quer conhecer um estúdio profissional, venha conhecer Belga Produções. Pronto, temos um corte. Ó. E hoje aqui no som, no vídeo, no áudio, ele fala assim, mas áudio, som é a mesma coisa? Não, mas é que é uma coisa a mais para falar, né? Brasilino, o Brasilino com a gente aqui, cuidando, muito legal. Tercião, então vamos para a bucha. Nossa, já? Já, né? Conta pra gente aí, o pessoal quer saber, né? Como que foi seu começo na arte? Se foi, sei lá, desenhando, dançando, cantando? Como que foi que começou? Bem, começou com um desejo meu de virar desenho animado. Eu queria muito virar um desenho animado quando eu era criança, adolescente. E eu sempre fui um pouco extrovertido, assim. Então, meu pai tinha uma filmadora em casa, eu, com 7 anos, fingia ser repórter, né? Ficava brincando com essa coisa de estar me apresentando. E aí, aos 14, 15 anos, uma amiga na escola falou assim, eu tô fazendo um curso de teatro, acho que você ia gostar. Eu, opa, interessante curso de teatro. Aí eu fiz um curso de teatro, que era na EMIA, em Santo André, né, que é a Escola Municipal de Iniciação Artística, né? Eu fiz lá a primeira oficina de teatro. Meu primeiro espetáculo foi Memórias Póstumas de Brás Cubas. Olha. Né? Eu tenho hoje até decorado a primeira parte, assim, né? Enfim, não vou nem... É muito chato. Muito chato. Muito chato. E aí, depois eu fiz a peça Martins Pena, né? E aí conheci um dos meus grandes mestres, que foi o Antônio Corrêa Neto, o Toninho, que com ele que eu entendi o rolê, assim, de fazer teatro, que ele me apresentou uma das melhores linguagens do teatro que eu gosto, assim, que chama comédia dell'arte. Me apresentou as máscaras de teatro e eu fiquei fascinado por aquilo. Falei, meu, que legal! E era na época que estava surgindo o filme Máscara. Então, a pessoa colocava máscara no rosto, pirueta, e virava aquela coisa. E a sensação era a mesma. Quando eu coloquei a máscara de comédia lá para experimentar os personagens. E a partir disso eu comecei a virar... Sabe aqueles ratos de oficina? Tem oficina que eu ia atrás, tem curso não sei de onde eu ia atrás. E você tinha quantos anos? Isso aí eu tava com 16, 17 anos. Tava se achando na arte. Tava achando na arte. E eu comecei a virar muito autodidata, comecei a estudar, porque a gente tava no início da internet, assim. A internet ainda tava começando a engatinhar, tinha alguns sites, alguma coisa. Então não tinha muita informação. E principalmente comédia dell'arte tinha informações mais com pessoas. Você tinha que ficar batendo papo com as pessoas que sabiam uma coisinha ou outra. Aí tinha uma tese na Unesp de alguém que se pegava. Aí tinha Pauliquito que tinha alguma coisa. E aí, da comédia dell'arte, eu conheci o clown, conheci o palhaço e conheci a mímica. E aí eu fui me aprofundando, eu fui estudando esses caras, né? Pauliquito tinha uma tese que eu tenho até hoje dela lá, de improvisação, de dança, música, como é que ela fazia, como é que ela chegava. Aí disso, o palhaço definitivamente, como é que você encontra o palhaço, aí você entende que não é um personagem. Aí, mas como assim, não é personagem? Não é? Não, cada pessoa tem o seu palhaço, né? Cada um busca o seu ser e você estereotipa ele, você exagera ele. Olha que louco isso! E aí eu fui atrás das pessoas. Aí eu conheci Cida Almeida. Quem mais? Eu conheci o... Oh, meu Deus, não fugiu o nome do... Que também chama Flávio. Daqui a pouco eu lembro o nome dele, que é um mímico também, que eu conheci em São Paulo. E eu fui conhecendo a galera, fui vendo espetáculo. E aí comecei a juntar amigos para fazer teatro. Aí o primeiro espetáculo que eu dirigi, que era de comédia dell'arte, chamava O Conto. A gente fez uma temporada no Elis Regina, que inclusive você foi me ver a última vez lá, então... Sim. Reapresentar depois de, sei lá,
20 anos. A gente vai apresentar agora no Elis Regina de novo. Foi bem interessante. Enfim, então a minha carreira foi sempre de ficar buscando, pesquisando, estudando, correndo atrás, perguntando para as pessoas e tal. E a história é longa, você quer que eu continue? Pode continuar. Eu ainda tô em 97. Você é para falar aqui hoje. É, Brasil. Então, pode contar, vai contando. Então aí comecei a estudar, fiz circo na Escola Livre, teatro com o Milan. E aí eu comecei a dar aula de circo no Juventude, eu achava estranho dar aula de circo sem ter um conhecimento. Eu fui fazer educação física, fiz uma faculdade de educação física. Eu falei, como é que eu vou dar uma aula de corpo sem conhecer o corpo? Fiz educação física. E nesse período em que eu estava em educação física, conheci o Edu, né? Conheci toda a galera aqui de São Bernardo. Porque eu era muito engajado em São Bernardo, né? Como eu fazia espetáculos aqui em São Bernardo. Mas você era daqui? Não, sou de Santo André. Você é de Santo André. Lembra que eu falei que eu era rato de oficina? Sim, eu descobri que tinha um lugar em São Bernardo que tinha oficinas de teatro, circo, palhaço, isso que era o Juventude Cidadã. Ah, tá. E aí eu fui pro Juventude Cidadã, fiz todos os cursos possíveis e em pouco tempo virei monitor também. Né? Por causa da minha bagagem e tal, dos cursos que eu tinha feito e tal. E aí eu virei monitor lá também, dava oficina pra galera. E aí quando eu comecei a fazer circo, eu achei meio estranho dar oficina de circo sem ter uma base corporal. Eu ia sentindo falta. Falei, se a pessoa se quebra aqui, é responsabilidade minha. Aí eu fiz educação física, né? Então eu me formei em educação física na FEFISA, extinta FEFISA. Eu tô com medo, porque as duas faculdades que eu fiz, elas não existem mais. Será que eu tô falindo faculdade? Acho que eu tô falindo faculdade. É mais uma coisa que você não falou. Falidor. Falidor de diretor, ator e falidor. Falindo faculdade. Não, a Escola Livre tá aí, gente. Escola Livre. Mas tá mal das pernas. Tô preocupado agora. Preciso ligar pra alguém. E aí eu fiz FEFISA, e nessa época eu conheci o Edu, conheci o Marcelo, conheci a Carla, o Adilson, e aí nós montamos um espetáculo que era o Gato de Botas, que a gente fez temporada pra caramba, gente rodou. Eu assisti também. O Gato de Botas. Fazer com o Sique, era o gato Sique, e eu fazia o dono. Também. E aí, como eu tinha a expertise do circo, a gente fazia acrobacia, né? O Sique subia no meu ombro, eu jogava ele pra trás, botava pra frente, não sei o que, ficava rolando e tal. E era legal do espetáculo que a gente virou uma osmose, que a gente fazia meio sem pensar, sabe? Então a gente começava a sacanear o outro no espetáculo. Tinha uma brincadeira... Nossa, o Adilson me ferrou nessa. Tinha uma brincadeira que era... Não sei se você já brincou, que chama cascadura. Já brincou disso? O que é? Pra quem não sabe o que é cascadura, é o seguinte. Toda vez que você sentasse em algum lugar, você tem que pedir licença. Senão alguém falava cascadura e você perdeu. Brincadeiras, imbecis, que não tem lógica. A gente só brincava. E a gente tava brincando disso fora do espetáculo. E eu lembro que a gente tinha postado, não lembro se era um caixa de bombom, uma bobagem assim, pra gente fazer. E a gente tava brincando fora do espetáculo. E aí o Adilson, malandro, ele sabia que tinha uma cena em que eu fazia uma acrobacia e eu caía sentado. E ele entrava de bruxo. E aí, a hora que eu caí sentado, ele entrou e falou as palavras mágicas. Cascadura. Falei, filha da mãe. E não tinha isso no texto, então... E até hoje eu tô devendo essa caixa de bombom que eu não paguei. Não pagou. Não, claro que não. Achei que ele roubou. Ele acha que não, então. Tá essa polêmica, se ele roubou ou não. E aí, nessas aventuras, eu conheci essa galera. Antes disso, eu tinha meu primeiro espetáculo profissional. Eu fiz com o Sérgio Pires, chamado Boi do Mato. Que era o Sérgio Pires e o Fábio Santos. Hoje o Fábio Santos tá no circo, tal, todo acrobata. E também rodou o espetáculo, foi pra Balneário de Camboriú, participou de festival. Então eu fiz milhares de coisas. Né? Você deu uma boa rodagem. Nossa, fiz muita coisa, muita coisa. Estou falando só do teatro, fora das maluquices de vídeo, filmagem, né? Eu fiz curso de cinema, né? Editei algumas coisas, montei canal, enfim, fui fazendo. Onde tinha arte, eu fui me envolvendo. Eu sempre fui muito curioso, né? Sempre fui muito... Querer entender as coisas, como funciona e tal. Então você também foi um pouco para a coisa do áudio e vídeo, é isso? Fui do áudio e vídeo. Depois que eu fiz educação física, eu fiz educação artística, né? Com habilitação em cênicas e pós em teatro. Tudo isso uma tacada só, assim. Isso eu tô falando em 2005, me formei em 2010, mais ou menos. E nesse período eu juntei uns amigos e montei um estúdio de gravação de banda, música. A gente ficou 1 ano. Mas muito juvenil, a gente ainda não estava entendendo como é que é essa coisa. Então tinha 7 sócios, sabe aquela coisa,
Né? E lógico, não ia dar certo, porque é muito dono pra um cachorro só, né? Cachorro morreu de fome, coitado. Muito cacique pra vídeo, né? que o pessoal Exatamente. fala, né? Todo mundo mandava. E, então, mas tive essa experiência de ter estúdio, achei interessante. Aí eu comecei a estudar como editar áudio. E eu acho que eu peguei sempre o começo das coisas. Eu peguei o começo dos programas de edição de áudio, chamava QEdit, era o nome do programa, que hoje faz parte da Adobe. E aí a primeira época que estava começando as transmissões em vídeo. Né? Hoje a gente tá popular, mas em 2009 era novidade. Sim. Né? Então a gente tinha lá as gravações que fazia no estúdio, a gente usava um sistema chamado Just TV, que fazia a transmissão ao vivo. Então também fui conhecendo essa parte de lives, como é que funcionava. A gente transmitia com 2 megas de internet. Para quem não sabe o que é 2 megas de internet, é o que você tem hoje no modo avião do seu celular, que é muito pouco, não tem nada de transmissão. A gente transmitia assim, com 2 megas de internet. Não sei como a gente fazia isso com speed na época, que era 2 fios de telefone que transmitia internet. A gente fazia essas maluquices. Então minha vida sempre foi essas experimentações. Eu sempre fui muita coisa de experimentar. Né? O podcast, eu fiz uma experimentação em 2008 na minha faculdade, chamado Finecast. Acho que 2 anos antes tinha surgido o Nerdcast e tal. A gente conheceu e a gente montou o Finecast. Então, meio que fui conhecendo esses lugares que hoje a gente tem mais tranquilo, porque a tecnologia foi melhor. Eu já estava experimentando. Claro, tudo rudimentar, né? Tudo na gambiarra. Os cabos ligando, microfone pendurado, cabo no chão. A gente foi fazendo. E aí e assim, quando você começou com Memórias Póstumas, né? Acho que foi a primeira que você falou. Isso, Machado de Assis. Machado de Assis. E aí, quando que você entrou num dia de piquenique? O dia de piquenique foi um convite. Eu já estava fazendo Gato de Botas com o Marcelo, né? E aí o Edu, um dia... Eu tinha feito curso de clown com ele, eu tinha feito uma série de cursos, né? E inclusive eu tava na Escola Livre quando ele me fez o convite. Eu tava fazendo um círculo na Escola Livre, eu tava saindo da Escola Livre, ele me ligou. Falou, Tércio, eu tô com um projeto aqui, um espetáculo que eu queria fazer, né? Queria voltar a fazer, eu já fiz ele há muito tempo, que era um dia de piquenique. E eu conheci o dia de piquenique. Eu conheci quando era o Edu e o Chico Cabreira. Isso. Que tinha chamado na televisão. Eu lembro que eu tava assistindo TV Cultura lá assistindo. Aí tinha uma cena do... Não sei se era o Chiquinho, o Edu, um pulando pelo outro, assim, ó, com a perna aberta, sabe? Fazendo Mãe da Mula. Pulando assim. Venha ver um dia de piquenique no Teatro Imprensa. Era no Teatro Imprensa. E eu fiquei maravilhado. Eu falei, caramba, eu vou fazer um dia de piquenique, brother. Que maluquice. É a mesma coisa que eu, sei lá, eu tava vendo uma novela e fosse participar dela. A minha sensação era essa. E aí, claro que eu aceitei, falei pro Edu, falei, meu, que legal. E aí, a gente foi ensaiar os espetáculos, o espetáculo Dia de Piquenique, e não tinha texto, era um roteiraço. Era um roteiro, e o roteiro era mais ou menos assim, pique, entra, e o passarinho caga na sua cabeça. Era essa a frase. Como assim? Não tem fala, não tem nada. E aí eu fui descobrindo. E aí, o que era legal? Tinha um roteiro, mas a gente podia inventar as bobagens. E aí, o Edu já é macaco velho e eu sou um imbecil, então a gente ficou fazendo muitas bobagens. Então, muita coisa que não tinha antes foi tendo agora. Mudança de piada, tempo, time. A gente foi fazendo. E a gente ficou 15 anos fazendo piquenique. Que era bem clown, né? Era bem clown. Tinha muito jogo. Muito jogo. Se batia muito, né? Era 2 moleques se batendo. Esse é o espetáculo. 2 moleques que não falam nada, ficam socando. E era divertido por causa disso. Era 2 moleques tentando resolver situações do cotidiano, imbecis. Não conseguia pôr uma lâmpada. A gente tem uma cena de 15 minutos tentando pôr uma lâmpada. Né? E as crianças ficavam, Ale! Põe Ale! Pelo amor de Ale! Eles ficavam malucos. Né? E claro, a gente ficava zoando, não conseguia pôr na orelha. E você falou do Teatro Imprensa, eu lembrei. Que eu fazia parte do Avoar também, né? Na época. Você fez Avoar? Fazia junto com eles lá. O Chiquinho, com o Edu, tudo. E aí tinha justamente as chamadas, as chamadas do Dia de Piquenique e as chamadas do Avoar. Do Avoar. Isso. O Avoar, pode crer. Agora, ó, a memória vindo, ó, que legal. E, nossa, o Avoar é muito bonito. Puta, que espetáculo bonito. Tinha o Piquenique, que era selvagens fazendo espetáculo. E tinha o Avoar, que era tudo lírico, bonito, as musiquinhas. São várias histórias, as parlendas e tal. Cara, que legal. Sabe o que você já viu? Olha, que bacana. Agora eu tô tentando localizar você na minha memória, na foto que eu tenho na minha imagem, onde você tá. Eu era o que falava, isso mesmo, capitão.
Olha aí. Chiquinho Cabreira, você não me contou do Flávio Vespa. Temos uma pendência agora. Nosso relacionamento está conturbado. Caramba, que legal. Então, olha que mundo pequeno. Você fez Muito o pequeno. Avoar Sim. e, sei lá, 10 anos depois eu fui fazer o... 10, 15 anos depois eu fui fazer o piquenique. E aí você ficou um tempinho que você falou, né? Fazendo um dia de Fiquei piquenique. 15 anos 15 praticamente. anos? 15 anos fazendo. A gente rodou bastante. Rodou São Paulo inteiro, Uberlândia. Eu assisti vocês também, acho que foi no... Deve ter sido Foi no Elis. Cacilda, no Elis? Foi Cacilda, no... Elis, eu lembro Municipal que de eu Santo fui André. assistir com você também, A gente foi fazendo O Edu mil... até falou, vai lá, tá, vê. Aí eu fui... Reconheci você lá, tudo. No Sesc, a gente fez bastante Sesc. A gente rodou bastante espetáculo. A gente fez interior de São Paulo. Nossa, a gente fez muita coisa. E tem muitas histórias de absurdos espetáculos, assim, de esquecer parte do cenário, Uhum. né? Do SIC que fazia... O SIC era... O SIC que fazia o gato, ele fazia a nossa luz e o nosso som, né? Do SIC esquecer a trilha. Numa época que não tinha nuvem pra você chegar e baixar a trilha. Na verdade, tinha mais ou menos, mas ainda era muito primordial. E a gente tava no teatro, quer ver? Teatro. Eu não vou caguetar, foi mal. Uma das nossas vergonhas alheias. Tá na nossa lista da vergonha essa história. A gente tava no teatro. Acho que. O teatro fica dentro de Higienópolis, acho que é o Teatro Folha, se eu não me engano. Acho que é. Fica dentro de Higienópolis. Então a gente tá lá se arrumando, mais um dia de piquenique e tal, arrumando o cenário, tal. Aí beleza, faltando uns 20, 15 minutos pra começar o espetáculo, o SIC chega. Edu, não tô com a trilha. E aí, como assim não tá com a trilha? Não tô, esqueci e tal. E o SIC morava longe, ele morava aqui na Pauliceia. Como vai sair de lá, vir pra cá em 20 minutos, 30 segundos, se teletransportar? E aí, tipo, ferrou, e agora? Aí o que a gente fez? O Edu pensou, a gente tá no shopping. Vamos comprar um CD de alguma trilha de filme. Que trilha de filme tem uma trilha calma, tem uma trilha acelerada, tem uma trilha não sei o quê. Beleza. Aí foi eu e ele lá pra fora, a gente deu o passo pra fora assim. Chegou a, não sei se era a dona, a coordenadora do teatro. Falou, vocês estão indo? Falta 10 minutos. Aí o Edu, vim procurar minha esposa, mas ela não tá aqui. Então a gente ficou preso dentro do teatro, não podia sair pra comprar a trilha, porque parecia que a coordenadora tava lá fora, assim, igual desanimado, com bastão, assim, pra gente sair. Gente! E aí falou, cara, a gente tem que abrir o jogo pra alguém. Aí a gente a gente foi no técnico do teatro. O Edu chegou no técnico do teatro, então. Tô com um problema aqui. E a gente tá sem trilha e tal. Aí o cara, o que você precisa? Ah, cara, a gente precisa de um efeito sonoro de chuva, uma música animada em looping e umas coisinhas, né? Umas 2, 3 músicas lá. O resto a gente se vira. Aí o cara chegou, pegou uma chave, aí tinha uma cabine parecida com essa, abriu um monte de CD. Nossa. Um monte, assim. Deixa eu ver. Aí ele achou uma chuva, aí ele achou uma musiquinha em looping lá e mais uma trilha lá. E aí tinha 3 trilhas. O espetáculo tem mais ou menos, se eu não me engano, 52 inserções. A gente fez com 3 trilhas nesse dia. E aí foi uma loucura, mas foi muito interessante. Porque eu e o Edu começamos a fazer a trilha com a boca, os barulhos, os efeitos sonoros da coxia. Então a gente tinha material do nosso cenário que a gente usou pra fazer barulho. Tinha um prato, a gente jogava, então a gente usou ele pra fazer efeito sonoro. Não sei se você lembra a parte das formigas, que entra nas formigas? Né, que eu tenho e entra nas formigas. E a musiquinha era a música do Marcha Soldado, né? E aí o que a gente fez? A gente fez com a boca. E eu na coxinha e ele na cena fazendo. Cara, a gente terminou o espetáculo morrendo, porque a gente gritava, cantava, enfim, acabou o espetáculo. Aí eu consegui fazer. Aí eu sei que falou, cara, vocês são bons, viu? Caramba, vocês conseguiram fazer e tal. E lógico, a gente xingou o SIC até hoje. E aí, depois disso, o Edu deixou uma trilha na minha bolsa, uma trilha na bolsa dele, uma pro SIC e uma no carro. Pra não ter problema. Pra nunca mais acontecer essa maluquice. Então são essas histórias. A gente tem também 15 anos, cara. Muita coisa aconteceu, muita coisa. E, bom, essas são as histórias incríveis aqui do Tércio Emo, hein? Do piquenique. Piquenique, tantas outras. E hoje você tá fazendo o que especificamente? Vamos lá. Artisticamente, em espetáculo, eu tenho uma companhia, né, que era os Pândegos. Lembra que eu falei que eu montei um espetáculo chamado Conto, tal, Sim. tal? Foi minha primeira tentativa de companhia.
mesma coisa, um juvenil, muita gente deu muito certo. Eu montei uma outra que a gente chamava Os Pândegos, né? A gente montou a Cobiça dos Fanfarrões, que era de uma comédia dell'arte e tal. E eu mantive essa companhia e hoje eu juntei uns amigos lá que fizeram espetáculo comigo, que estudaram algumas coisas, e a gente resolveu montar um espetáculo novo chamado Ayurca Sketch de Palhaço. Espetáculo Ayurca Sketch de Palhaço. Que é nada mais nada menos que uma série de sketches que a gente se baseia nos nossos heróis cômicos. Não só cômicos, nossos heróis artistas, assim, músicos e tal. Né? Eu fiz uma sketch baseada no Jerry Lewis, eu fiz uma sketch baseada no Castelo Rá-Tim-Bum, que é dos passarinhos. A Janaína queria fazer uma sketch da Kate Bush, né, dos anos 80, que era muito engraçado. Ela mostrou pra gente, eu quero fazer isso, e mostrou o vídeo da Kate Bush dançando. Falei, mas Jana, já é engraçado isso, como é que a gente vai subverter uma coisa que já é engraçado por si só? Porque ela dançava no meio do vale, fazia meio zumbi, assim, uns passinhos. Cara, era muito engraçado aquilo. Girava, rodopiava. Porque era na época da dança contemporânea, mas do cinema meio novo. Sei lá, umas experimentações de clipe. Então ela ficava dançando e chutando. Eu falei, Jana, não sei como fazer isso. E a gente foi montando. Aí ela montou uma paródia. E a gente foi construindo espetáculo. E foi super coletivo, assim. Né? Eu fingi ser um diretor, mas eu tava... E descobriu agora que eu não tava muito diretor. Eu tava meio de encenador. Meio de, pô, gente, eu acho que o caminho é por aqui. Vocês acham? Então é por aqui. Eu tava meio nesse lance. Então... Como era meio coletivo, cada um cuidava de uma parte, assim, e aí surgiu esse espetáculo, que é o Ayurca. Que é o que eu fui assistir. Você foi assistir, então, enfim, tem paródia do Queen. Sim. Enfim, tem mil bobagem lá. É uma hora pra você ficar assim... você fica lá vendo, desligar um pouco o cérebro da Matrix. E é meio sem pretensão, é puramente pra gente exercitar a linguagem... e testando. Então, atualmente estou com esse espetáculo. Estamos produzindo um novo. Por enquanto, ele não tem um nome ainda. A gente está batizando de Ayurca 2. Né? A gente tinha uma ideia de nome ainda, mas ainda está muito no embrião. A gente ainda não sabe, né? E que a gente quer experimentar uma outra coisa. Uma coisa mais farsesca. Uma coisa mais, sabe? Mais gritada, assim. Então, a gente tá nesse processo agora de estudo. A gente tá estudando viewpoints, a gente tá relembrando o Bufão, né? O Rafael, que fez a trilha sonora do espetáculo, ele tá montando a trilha sonora agora, já tem umas experimentações bem legais, né? Umas músicas mais, como eu posso dizer, sabe, mais gritadas, mais umas coisas mais assim. Então estamos num caminho interessante. A gente não sabe se vai ser ano que vem, daqui 2 anos, daqui 20 anos. A gente tá... Você tá falando aí, eu tô lembrando de uma coisa. Você falou dos Pândegos, né? Eu assisti, acho que foi... Vocês fizeram... isso faz 15 anos já, isso? Bem provável. Vocês fizeram lá no Salvador Arena? Fizemos. Os Jogos Ayurca, improvisação de palhaço. Então eu assisti esse aí. Os Jogos Ayurca era uma outra maluquice. A gente surgiu quase contemporâneo, acho que nós Jogando no Quintal, acho que foi até antes. Jogando no Quintal eu tinha sido antes, eles lá também, e vocês acho que vieram depois. Mas a gente surgiu não foi por causa deles, depois eu descobri deles, assim. Já estou avisando o pessoal, Jogando no Quintal não foi cópia, tá? Não, eu lembro que foi até uma coincidência. Foi uma coincidência. Porque na época tava tendo na Sony um programa chamado Whose Line It's Anyway, que era um programa de improvisação, que tinha um host... E aí tinha 4 pessoas. É mais ou menos a estética como é que é o improvável hoje em dia. Né? Tinha um host, tinha 4 atores, e aí eles tinham uns jogos que os atores faziam. Eu achei aquilo muito interessante. E eu queria experimentar. Eu quero experimentar essa maluquice. Falei, cara, mas eu acho que isso aí... Aí eu olhava assim, cara, mas eu acho que isso fica bom com palhaço. Porque o palhaço subverte as coisas e tal. Tem meio que uma licença poética. Né? Nos Estados Unidos eu achei isso um pouco à frente nessa parte do humor de cara limpa, né? Por causa dos stand-ups e afim, então as pessoas não levam muito a sério os artistas cômicos. Né? A gente vê pelo Jim Carrey, que faz umas maluquices lá, e o pessoal, ele tá zoando. Né? Aqui no Brasil, se você, sei lá, você chega no elevador, você tá de cara branca e fala assim, nossa, cara, que bigode estranho, você é capaz de levar um murro, né? Agora você tá de palhaço, com nariz, e olha pro cara, meu, esse seu bigode...
sei lá, ele parece um telhado, né? Assim, é bom que na boca aqui fica sequinho, né? Tá? Eu posso me proteger embaixo. Então, te dá uma licença poética, é quase uma licença pra matar, sabe? Uhum. Do 007. Então eu falei, cara, acho que isso com o palhaço funciona. E aí a gente foi experimentando, juntei uns amigos lá, tal. Era a época do Consorte, o Consorte já existia. A gente tinha uma sede que era perto do Teatro Martins Pena. Eu não lembro o nome daquele bairro ali, que era perto da Jurubatuba ali. É Vila Euclides? Acho que era Vila Euclides. Né? Acho que era isso, não vou me lembrar. Uhum. São Bernardo eu sou meio bocozinho. Uhum. E aí a gente tinha uma casa lá que a gente tava ensaiando e experimentando essas improvisações. E aí surgiram umas coisas muito legais. E aí eu me baseei em montar os Jogos Ayuca como se fosse uma Olimpíada. E olha que maluquice, o Jogando no Quintal se baseou no jogo de futebol. Que ideia genial que eles tiveram, devia ter roubado essa ideia. Né? Mas eu pensei nas Olimpíadas pela variedade de esportes que teríamos. Né? Eu imaginei os palhaços como atletas e as esquetes, os jogos, como se fosse as categorias que tem no atletismo, sabe? Vamos lá, agora tem salto com vara, tem salto à distância, revezamento 4x100. E por isso que eu fui montando esse espetáculo pensando nessas esquetes. Então tinha boxe de perguntas. Que a gente fazia perguntas e não podia responder, só tinha que conversar com o outro em perguntas. Aí tinha lançamento de disco, que vinha 2 palhaços como se fosse host, a gente conversava e inventava umas músicas, a gente inventava o título da música e o estilo. Aí vinha um palhaço músico e o outro pra cantar, e dane-se, vamos ver o que acontece. E era muito legal. O Edu tava nessa, né? O Edu foi convidado. Tava o Rafael também, não tava? O músico, Rafael já tava nessa época. O Edu, quando a gente participou, foi uma época que a gente tava experimentando convidar pessoas a participar do espetáculo. O Edu foi uma das primeiras cobaias, inclusive. E aí, qual era a nossa ideia? A gente queria, quando a gente convidava a pessoa, a gente fazia meio que um universo dela. Assim, o que você quer? O Edu, eu quero como se estivesse na praia. Então a gente colocou lá uma cadeira de praia, uma toalha pra ele sentar e ficar ali. Tá, o que você quer comer? Eu posso escolher comida? Pode. Eu quero um frango. A gente comprou um frango assado, que aquilo rendeu o espetáculo todo, aquilo com a coxa do frango. Aí o Edu tava conversando com a gente, ficava com o frango, a gente ficava lambendo o frango do lado dele, assim. Cara, claro, 8 imbecis em palco, só ia dar bobagem. Então a gente tava experimentando. Então o Edu, quando ele fez parte do Ayurca, era dessa experimentação de ter um convidado. Quando a gente fez em Ribeirão, a gente também fez um outro... Quando não tinha convidado, a gente fazia a gente ser o convidado. E lá em Ribeirão, o brother nosso pediu uma pizza. Ele falou, não, eu quero uma pizza. A gente ligou no meio do espetáculo. Falou assim, olha, a gente quer uma pizza aqui pra entregar. E o cara entrou, o motoboy entrou. Trocou o capacete lá, passou, te pagou, fez o ticket no palco, em cena. E no meio do espetáculo, tava rolando a cena, pizza. A gente parou a cena, pode vir. Chegou uma pizza. E foi comendo aquele cheiro de pizza no teatro. Nossa, que legal. Bobagem, a gente vai inventando essas merda. E é isso, a gente vai experimentando coisas. Acho que isso é o legal da arte, né? A gente vai experimentando, vendo qual é que é, ver se dá certo, se não dá. E, enfim, então a gente... E aí, do Ayurca, a gente manteve o nome, né? Do Ayurca. O Ayurca, inclusive, é um nome que um aluno meu fez numa sketch. Tinha um exercício que quando eu dava aula de palhaço, que eu pedia pra eles fazerem óperas, pra eles fazerem músicas, né? E ele fingiu que tava cantando ópera como se fosse um viking. E ele ia contando uma história. Eu estou vindo de terras distantes. E e eu pisei aqui na terra. Aí o cara, você acabou de pisar um monte de merda. Né? Meu Deus, na minha terra isso aqui se chama Ayurca. O que é Ayurca? Eu não sei. Hey. E aí virou... Eu falei, cara, deixa eu roubar esse nome. Né? Inclusive, quem me deu foi o Júnior, né? O Nilson. Que hoje é outro palhaço absurdo. Ele agora tá morando em Portugal. Fez escola com o Lecó, lá na França. Então o cara foi atrás, assim. Então o cara é uma referência agora, né? Tô mirando no Júnior agora. Júnior, você é minha mira agora. Que eu gostaria... O meu sonho era virar referência, sabe? De acordo com o Tércio Emo, a arte do palhaço e tal. E o Júnior já tá quase nesse naipe, assim. Já tá quase virando uma referência. Entendi. Então eu acho bem, bem legal. Eu viajo, né? Vou conversando bastante. Não, mas é isso mesmo. Agora, vamos virar um pouco o disco para outro lado da arte, aliás. E depois você volta. Como que você foi parar no forró? Que você tem os programas, cara, você tá sabendo disso? O forró foi o seguinte. Que legal. O forró... Teve uma época... Putz, eu vou ter que falar isso, mas enfim.
eu fui muito apaixonadinho por uma menininha. Uhum. Nossa, essa história eu tenho vergonha, tá? Fui muito apaixonado por uma menininha e tal. Aquele amorzinho platônico que dura anos. Acho que todo mundo tem uma história assim. Sempre que eu pergunto pra alguém, sempre alguém tem uma Com história assim. certeza. Eu tive uma, meu Deus, que terrível. É aqueles que a gente nunca conquista. Acho que vira amor platônico porque a gente nunca conseguiu conquistar. Se tivesse conquistado, tinha acabado. Tinha acabado. Então virou esse romance e tal. E aí, o meu sobrinho, ele começou a fazer dança, ele começou a dançar sertanejo. Tal. E um dia ele me contou, cara, sabe que eu encontrei no sertanejo? A tal moça. Você tá brincando. Aí eu falei, brother, a próxima vez que ela aparecer, você me liga. Você me liga que eu vou lá. Né? Aí tô um dia em casa, tal, toco meu telefone, eu vi que era ele. Mas como ele era meu sobrinho, então a gente conversava em outras coisas. Aí eu atendi. E aí, Kiko, tudo bem? Oi, Tércio. Aí a perna deu aquela bambada, né? A mão estremeceu. Aí, claro, eu incorporei. Quem é? Oi, Tércio, é a tal. Quase falei o nome dela. É a tal pessoa, tal. Falei, oi, tudo bem? O Kiko falou que você gosta. Eu adoro sertanejo, adoro. Tô sempre aí. Inclusive, ele falou que você tá vindo pra cá. Não, eu tô a caminho. Tô terminando de me trocar. Eu tô a caminho. E aí eu fui, né? Me troquei rapidão. Falei, como é que vai pro sertanejo? Eu nem sabia que roupa eu ia. Fui camisa social, calça jeans e fui. E aí apareci e eu não sabia como é que era o rolê. Eu achei que a gente sentava e ficava trocando ideia e eu vim no sertanejo. Eu achei que era esse o rolê. E daqui a pouco eu vi o pessoal lá dançando, jogando mortal pra trás, mortal pra frente, não sei o quê. E ela dançando. Ela, e aí, Tércio, você dança? Eu falei, eu tô aprendendo ainda. Uhum. Não, tô aprendendo ainda. Eu nunca tive vontade de dançar, nunca pensei passando na minha cabeça. E aí eu falei, cara, eu preciso aprender a dançar. Aí fui aprender a dançar, comecei a ver vídeo no YouTube, como é que dança sertanejo. E eu queria aprender a dançar sertanejo, era isso. E aí eu chamei uma amiga minha, Bárbara, falei, Bárbara, é o seguinte, eu quero aprender a dançar. E ela era professora de dança, tal, dança de salão. E aí, na época, eu tinha um consorte que já era na Capitão Casa. Então, eu peguei um horário no consorte lá, chamei ela para ela me dar aula. Tinha uma TV lá que ficava mostrando os passos de dança. E aí fui tentar aprender sertanejo. E não dava certo, era muito esquisito. Eu não conseguia entender os passos e tal. Falei, Tércio, ó, não dá pra pular etapa. Vamos fazer o seguinte, vamos começar pelo básico, que é a valsa. Depois a gente vai pro forró. E a gente vai escalonando, né? A gente vai subindo. Bom, aí eu aprendi a valsa. E a valsa, né? Você não tem a postura, corpo, pra frente, pra trás. Então eu aprendi a valsa, entendi os passinhos, falei, beleza. Aí fui aprender o forró. A hora que chegou no forró, eu fiquei maravilhado. Falei, nossa, que da hora isso aqui. Porque o corpo é mais solto. O ritmo é maravilhoso, é brasileiro, assim, né? Tipo, forró pé de serra, Dominguinhos, Luiz Gonzaga. Na época, Fala Mansa, Circulador de Fulô. Falei, meu, que legal isso aqui. E aí, eu fissurei. E aí, como... Gente, acho que eu tenho TDAH, porque eu tenho o hiperfoco, não é possível. Toda a minha história é tipo, quando eu fascino, eu vou a fundo. Eu vou a fundo. E aí eu comecei a aprender, a estudar, tal, e comecei a frequentar os lugares de forró, né? E, lógico, eu chamei a moça pra ir em alguns lugares. E era muito maluca, eu não conseguia dançar com ela. Eu dançava com ela, ficava, sei lá, era muito esquisito. Do ponto dela me largar assim, Tércio, você vai dançar ali com a Jaqueline, porque não tá dando, eu frustrado pra caramba. E aí, falei, não, preciso aprender esse negócio, preciso aprender, tá errado, eu devo estar conduzindo errado. E aí eu fui fazer aulas, cursos, e aí comecei a frequentar lugares para dançar. Em São Paulo tinha um projeto chamado Forró dos Amigos, que era muito simples. O cara pôs uma caixa de som, ligou um laptop e o pessoal dançava. E eu já trabalhava com som, eu já era DJ, eu já tinha equipamento, já tinha... Falei, meu, isso aí eu sei fazer. Aí eu conversei com o cara, já é falecido, que é o Wanderson. E falei, Wanderson, eu quero fazer isso aqui no ABC. Cara, faz lá que eu vou. Pode fazer, eu te ajudo aqui e tal. E virou um super parceiro. Super parceiro. O projeto tem até hoje, inclusive, que é Forró dos Amigos. Aí eu montei em Santo André. E aí eu fiquei pensando no nome. Eu falei, cara, eu não sou um pé de serra. Né? Forró pé de serra, né? Eu não sou um pé de serra. Eu sou um paulistinha aqui tentando dançar forró. Pezinho de valsinha. Nessa coisa aqui, cimento.
Dançar no cimento, na calçada. Pezinho de cimento. O primeiro nome era pra ser pé no asfalto, depois falou, não, acho que pé de calçada. Virou o nome do projeto, pé de calçada. Forró, pé de calçada. E aí eu montei o projeto, aí o primeiro projeto que eu montei foi um esquenta, pra eu entender como é que era, foi umas 45 pessoas. Aí eu montei um outro, que foi no Celso Daniel, aí foi 175. Aí eu montei o segundo, foi 300. Aí eu montei o 400. E hoje a gente tem um número assim que varia de 800 a 1.000 pessoas circulando no evento. Né? E nessa maluquice, agora a gente tem um apoio da prefeitura, tal, inclusive, né, eu não sei quando vai ser transmitido aqui, mas a gente vai ter um evento no sábado, tal, já com palco, laser, helicóptero, tudo bonitinho lá pra gente. Sábado agora que vem já? Sábado agora que vem. Então eu não vou falar a data porque com certeza não vai passar, tá? Então a gente vai estar em dezembro. Dezembro vai estar. Em dezembro vai estar, não sei a data, cabeça, mas em dezembro vai ter. E foi assim que eu conheci o forró. E aí, essa moça começou a frequentar o meu evento. E aí eu já dançava um pouquinho melhor, né? Aí fui dançar com ela. Aí eu descobri que ela que era ruim. Eu descobri que falei, caramba, ela é pesada pra caramba. Puxando. Ah, tá. Eu achando que a culpa era minha, que nornava. E olha só, foi que eu descobri que não era eu que tinha dois pés esquerdos. Viu? E assim foi o evento. Ela começou a frequentar, agora deve estar casada, sumiu. E aí o evento tá até hoje. Surgiu por causa de alguém que me ligou num sábado à noite. E aquele amor platônico, então... Ah, não, isso aí foi, porque inclusive ela foi atriz, né? Ela fez o espetáculo. O primeiro espetáculo que eu fiz, o conto, ela era uma das atrizes. Ela fazia o Pantalone e tal. Era muito boa, ela é muito boa. Ela e o irmão dela são pessoas... eu defino as pessoas que têm vocação e que têm talento. As que têm vocação, ela pode não ter muito talento, mas elas conseguem trabalhar com aquilo, vira ofício. Tem pessoas que têm talento e faz. E fica muito bom. É o caso dos dois. Né? O irmão dela, puta ator, só que hoje ele trabalha chave de enfermagem e tal. Ela já não sei exatamente o que ela faz. Mas eram os caras que pegavam o personagem e fazia de letra. E eu lá estudando, pensando como fazer o corpo e tal. E eles faziam como se fosse uma terça-feira de manhã. Muito natural, assim. Era muito absurdo o talento que eles tinham. Então eu sempre penso nisso. Eles tinham talento, eu tinha mais vocação, porque eu era mais insistente. Então eu fui aprendendo, estudando pra conhecer esse lugar. E eles faziam no inato, assim, ó. Você falava pra eles assim, o negócio é assim, eles faziam. Entendi. Então, essa dupla... E aí, interligado, né? Teatro, a dança, forró, tá tudo interligado. Tudo misturadão ali. E, Tércio, agora conta pra gente aqui um sonho seu, assim, que ainda não rolou. Você tem algum sonho? Falar, eu queria fazer isso, eu queria fazer, sei lá, tal espetáculo, tal dança, sei lá. Tem algum sonho, assim, que você ainda não... Uma coisa, assim... Eu tenho um sonho muito novo agora, que surgiu há pouco tempo. Não sei se você viu no meu espetáculo último, o meu filho subiu no palco para fazer eu vi. uma ceninha. Então eu tenho um desejo agora de fazer alguma coisa com ele. Né? Fazer algum espetáculo com ele. Ainda não sei exatamente o quê. Mas eu queria fazer alguma coisa com ele, assim. Quantos anos ele tem? E agora ele tá com 6 anos. 6 anos. Tá com 6 anos. Agora, e ele já gosta também. Pelo que eu percebi lá... ele sobe no palco e já tá meio naturalizado pra ele. Eu achei isso interessante. Aí eu quero... vou esperar ele crescer um pouquinho mais, ele ter uma consciência. Mas ele sabe a hora de entrar, ele sabe a hora de sair. Tudo que ele fez lá no palco foi tudo combinado, assim, com ele. Ó, a hora que subir aqui, você pode subir. Não, mentira, da parte do lanche ele já foi sozinho. Quando você viu, tem aquele a gente chama de prólogo, né? Que a gente inventou aquilo lá pra testar. Já tiramos, não deu certo. Que é a gente conversando sobre o espetáculo e tinha uma piada no meio, mas não rolou. Já tirou aquilo lá. E aí ele já sacou que quando ele tem que entrar, quando ele tem que sair, quando ele tem que assistir e tal. Então é uma das vontades que eu tenho. Um outro sonho que eu tenho é aquilo que eu te falei. Eu queria muito virar uma referência. Né? Então, eu sempre estou fazendo coisas para eu ser citado. Eu já fui citado em 2 teses, já estou feliz já. O Edu já me citou na tese dele e a Dani também, Daniele Pimenta. A Daniele Pimenta, pra quem não sabe, é uma doutora de circo, né? Filha de circenses. Sim. Né? E na tese dela eu tô citado na minha faculdade, quando eu estava experimentando fazer uma coisa do grotesco ao sublime. Era a minha tese.
né? De como permear nesses dois caminhos, assim, como sair de um lugar e ir pro outro e vice-versa, né? E no Edu eu tô citado por causa do piquenique, né? E a Dani também fez. Nós fizemos junto a voar também. Aí que eu tô a voar, sim. Aí, ó o mundo pequeno, né? E o palhaço da Dani é assustador. O pessoal tem medo do palhaço dela, que ela é muito... A gente tá estudando agora bufão, e aí tem a parte do Lecoq que a gente fala que o clown, ele vem do céu, né? O bufão vem da terra, né? Eu tô achando que a Dani veio do céu e passou e foi lá pra terra, porque o clown dela é bem... A gente fica com medo, assim. Não sei como tá agora, né? Isso na época a gente fazia e tal. Claro, é uma piadinha nossa. Então o palhaço dela é um pouco mais, vamos dizer, mais pesadão, assim. Nossa, saudade deles. Agora estou em Uberlândia, né? Estou devendo uma visita para eles. Em breve vou visitá-lo, Edu Silva e Daniela Pimenta. Opa. Com o Teodoro, eu vou lá visitar Uberlândia. Eu fui lá já uma vez, apresentar o espetáculo, inclusive piquenique. Acho que foi uma das últimas apresentações que a gente fez. Né? Uma porque eu engordei e uma porque o Edu perdeu um rim, né? O Edu tá com um rim a menos. E a gente fez muita piada com isso, Edu, desculpa. A gente fez muita piada com essa parte de que agora ele tá muito rim. Piadas bem ruins, assim. Bem ruins, rins. Bem ruins, rins. Piadas péssimas. Mas, imbecil, a gente vai fazendo. E eu preciso lá fazer essa visita pra ele. Porque eu já fui lá, ela é bem legal. Uberlândia é muito legal. Tudo reto. Parece cidade planejada, sabe? As ruas, tudo organizadinho, assim. E, bom, você estava falando então permeando assim, uma coisa que você tem um sonho, né? E desse pessoal que trabalha com você tem mais gente que assim você gostaria de estar fazendo alguma coisa diferente, que você perdeu o contato, ou que mesmo você acabou de falar do Edu mesmo, né? Mais pessoas que você já fez alguma coisa que você lembra e fala, puxa, fulano poderia estar fazendo tal coisa junto, tal. Tem alguém assim? Nossa, eu nunca ia parar pra pensar nisso. Se tem mais alguém. Porque geralmente quando a gente monta os espetáculos, desde o começo, eu sempre montei muito com amigos, né? E isso muda tudo quando você muda com amigos. Eu já fiz espetáculos com pessoas que eu não conheço, tipo teatro empresa, evento, né? Já fiz espetáculo que eu tive que ler o texto em casa e no dia seguinte nunca ter passado com o ator e conhecer o cara em cena. Já aconteceu isso já, né? Teatro empresa é assim, né? Sim. É linha de produção. O cara... Nossa, eu já cheguei a ter texto que eu recebi à noite, o espetáculo era de manhã, no dia seguinte, 7 horas da manhã. Nessa maluquice, assim. Meu Deus. E, então, eu sempre montei com amigos. E a relação é diferente, né? Que nem jogar bola. Assim, você pega os amigos assim, vão uma quinta-feira jogar bola. Então, quando tinha um outro espetáculo, a gente tem essa sensação. A gente vai encontrar uns amigos e fazer o nosso esporte, que é teatro, tal. E agora, alguém que eu não sei, que eu já fiz com tanta gente. Já fiz com o Adilson, que foi uma experiência muito legal. O cara faz cenário qualquer coisa. O cara resolve cenário qualquer coisa, é absurdo. Sim. O cenário tá caindo, ele pega 2 cola quente, uma tapoeira e pronto, ele já arrumou o cenário inteiro. Cara, eu estive com ele esses dias, ele comentou que ele tá fazendo muito trabalho pro pessoal de dança, né? Sim, nossa, assim, muita coisa. Falei, dá o segundo semestre, o Adilson não existe. Ele não existe, ele tá lá fazendo... E assim, não é cenáriozinho, é cenários gigante, que parece palco no Teatro Municipal, né? Tipo, tem que fazer um piano, uma nota musical que desce de cima, uma coisa pendurada que entra um jacaré, e ele vai fazendo, cara. A última vez que eu vi, ele fez uns dinossauros para um shopping gigante, assim, que teve que levar de caminhão. Eu falei, meu, que absurdo. O Adilson, cara, fazendo lá como talento, né? O cara tem talento. É verdade. É absurdo. Então, o cara fazendo lá como se estivesse, sei lá, fazendo origami no papel. Que bonito que eu fiz esse elefante. Porra, Adilson é um elefante. Então eu fiz um elefante. Então, Adilson... Então, eu trabalhei com o Adilson, com o Edu. Acho que com a Daniela Pimenta eu fiz algumas coisinhas também. Até com o meu mestre, o Toninho, que eu já convidei ele para participar do Ayurca, de improvisação. O Toninho também é aqui de São Bernardo? Ele é de Santo André, o Antônio Correia Neto. Né? Ele faz um espetáculo na Escola Livre, ele também é um dos filhos da Escola Livre. Ele faz um espetáculo chamado Obrando. Inclusive eu roubei uma fita dele, quando eu estava aprendendo comédia dell'arte. Não tinha referência, né? Não tinha livro. Tinha livro, mas era muito poucas informações.
né? Tinha muita coisa na gringa, tinha muita coisa não traduzida. Fita que é fita cassete que você roubou? Fita cassete. Não, roubei e devolvi. Eu roubei. Foi todo um esquema. Lembra do Júnior? O Júnior, que agora está em Portugal, ele é sobrinho do Toninho. Então ele foi lá, ele pegou a fita escondido, me deu, fiz uma cópia, devolvemos e voltamos no lugar. O Toninho nunca soube. O Toninho perdeu a fita. E aí esses dias ele pediu uma cópia, né, do Brando, do espetáculo Brando. Eu tinha pra eu assistir, pra eu entender como é que era, tal, a triangulação, as máscaras, o corpo dos personagens, né? Porque ele passou pra gente lá, né, quando a gente tava estudando, e eu queria a fita, lógico, eu queria. E todas as informações eu fui atrás, né? Tinha um outro filme que ele citou que eu também fui atrás, que eu fiz uma cópia, que eu fui achar na Record, que era A Viagem do Capitão Tornado. Era mó treta achar esse filme, ninguém tinha, tal. E aí eu fui achando fazer cópia. Agora hoje eu consigo comprar na Amazon. Tá na Amazon, gente. Custa R$45 o DVD. Não tem em português. Mas naquela época era tudo muito complicado. Então você tinha que fazer essas artimanhas de ficar roubando fita cassete, copiando, devolvendo, pra eu ter as referências. Porque tinha poucos espetáculos, né? O TUSP fez uma vez, que era Arrombada, que era muito legal. Aí depois, bem pra frente, a Escola Livre fez um que era os Ávaros. Eles pegaram todos os personagens avarentos das farsas, enfim, e colocou todo mundo em cena junto. Então, a gente tinha que fazer assim. Eu tive contato com um cara da Itália, chamado Milox, que era um cara que eu me correspondia por carta. Né? Conheci por causa da prima de uma ex-namoradinha minha. E era um cara... O cara, ele é uma referência na Itália. Tem uma história que é o seguinte, não sei se você já ouviu falar de uma vez que uns caras foram se duelar, e pra não ter morte, falou assim, não, vamos duelar diferente, eu duelo você no xadrez. Os caras, tá bom. E aí isso virou um tumulto na cidade, eles vão se duelar pelo xadrez. Era uma novidade, né? Todo mundo se duelava, dava 3 passos, virava e matava o outro. E aí o que eles fizeram? Então, eu não lembro se era condado, se era rei, o que era na época. Falou o seguinte, então, pra cidade toda assistir, vocês vão jogar xadrez e eu vou chamar atores pra fazer o jogo xadrez gigante pra cidade ver. E isso virou uma tradição na Itália. Não. Então eles refazem essa história dos caras jogando xadrez e os atores em escala gigante, com cavalo, soldados. Fizeram aqui uma vez, fizeram? Acho que fizeram. Chamava? Tinha um nome, tinha outro nome. Eu não lembro, não é? Fizeram. Acho no Sesc, se não me engano. Eu não lembro agora. Mas não sei se são eles, mas porque uma coisa... essa história e virou uma atração turística na Itália, então eles sempre fazem isso. E esse cara que eu me relacionava era o cara que fazia o rei, que proporcionava isso pra população. Eles faziam a historinha, né? Então, muito bem, vamos fazer o xadrez. Ele era esse ator. E aí ele me mandou da Itália uma máscara de Arlequino de lá. E eu mandei pra ele, acho que um berimbau. Fui mandando coisas assim. Só que da mesma forma que você sabe sobre capoeira, é o que ele sabia sobre comédia dell'arte. Sabia o que ele sabia. Ali não era muito aprofundado, né? Mas o que ele já sabia de pouco, pra mim já era maravilhoso. Então a gente ficava trocando essas informações via carta. E lógico, eu escrevia em português e alguém lá traduzia e ele mandava em italiano. Falei, cara, então era uma conversa muito maluca, porque eu tinha que pedir pra prima da minha namoradinha ler, pra ela traduzir pra mim, pra eu entender e tal. Enfim, essa foi uma das minhas histórias de conseguir informações de comédia dell'arte, porque só tinha texto em alemão sobre informações. Nossa. Porque a comédia dell'arte ela tem muita coisa e pouca coisa. Né? Tem bastante coisa do século XVIII, porque quando ele foi para a França, que aí sim foi denominado comédia dell'arte, tem bastante registro. Agora, século XVI, XVII, pouca coisa. Tem pintura, tem os canovatios, mas você não tem muita coisa de fato. Muita coisa foi oral. Muita coisa foi passada um pro outro, assim. Então você tem que ficar caçando essas pessoas, que nem circo. No circo tem muitas coisas que não tem escrito. Você tem que ficar perguntando e sabendo. Assim, era assim antigamente. Tá, vocês faziam as apresentações. Pouca gente tá catalogando. Agora tem uma galera catalogando. Mas na época eu tava pesquisando. Não tinha. Tinha que fazer essas maluquices de ficar caçando gente pra dar informação.
Entendi. Olha aí a história do Tércio Emo, hein, pessoal? Caramba! Né? Como que estamos aí, Brasa? Nos Finalmente. finalmente. Olha só. Caramba, gente. Tá vendo? Como o tempo Vai dar tempo de almoçar, maravilha. Ou jantar, no seu horário que você tá assistindo. Ou eu vou jantar daqui a pouco, ou vou tomar café da manhã. É um dos três, né, Brasa? Fica no seu coração, se você desejar, eu vou fazer hoje. E aí nós temos também a presença, é Paulo, né? O seu amigo que está aqui. Isso, também o Paulo, mas você pode chamar ele de Alemelo. Ele prefere Alexandre. Ah, tá. Né? Mas pode chamar de Paulo agora. Agora vai ser Paulo. Tá bom, Paulo? Não sei porque que eu falei Paulo, mas tudo bem. Tem mais um. Tem o cara lá fora, Paulo. Aliás, eu estou me tornando o craque de mudar os nomes, hein, Brasilino? Eu tô ficando bom nisso. Você vai na onda, né? Tá ficando bom. Mas o Alexandre está aí assistindo a gente, né, Alexandre? O Alexandre, o que ele é mesmo? É de arte? Que arte que é a sua? Ele é do cinema. Cinema, é o cara do cinema. O cara da câmera, da edição, da montagem. É o cara que faz a nossa ideia do abstrato se tornar real em filme, assim. Então a gente fez muitos projetos, fez muitos curtas, né, muitos filmes juntos. Que legal. Enfim, muito bom. Coisa. Temos aí. Ele e o Paulo. Ele e o Paulo. O Paulo também tá junto, né? Que legal. O Paulo é o alter ego dele. Ele vira de costa, faz um bigode assim. Eu sou o Paulo. Não vamos gravar nada hoje. Ele é o vilão. Ai. Ele é o vilão da gravação. Mas, olha, muito legal, viu, Tércio, você ter vindo aqui, cara. Eu tô contente da sua presença. Muito obrigado. Eu que fico agradecido pelo convite. Eu sempre gosto de bater papo. É uma oportunidade de poder falar sem parar. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu nunca consigo, porque as pessoas fogem de mim. Entendi. Você não fugiu, obrigado. E agora dê seu último recado pro povo aí, dê seu contato, tá bom? Muito obrigado mesmo pela sua presença aqui. Valeu. Bem, quem quiser saber do meu espetáculo, da minha companhia, é só procurar Os Pânicos de Teatro no Instagram, né? Quem quiser saber, vou ter que falar de tudo agora. Quem quiser saber do forró, né? É só procurar em todas as mídias também, Forró Pé de Calçada, tá? No Instagram, Facebook, agora não é Twitter, né? No X. Né? Vocês usam o Twitter ainda? Alguém usa o Twitter? Tinha 3 pessoas lá a última vez que eu vi. Então, pode procurar lá. Quem quiser me achar em algum lugar é Tércio Emo. É o único planeta Terra. Você acha em qualquer lugar. Tércio Emo, tudo junto. Tércio Emo. E é T de tatu, não é Dércio. Eu tenho um problema com o meu nome, que sempre que eu vou falar nos lugares, de sacanagem eu só falo uma vez, pra ver o que a pessoa vai entender. Então quando eu ia no Burger King, aí ficava Décio, Flércio, Mércio, Quércio, Décio, Tirso, o Ederson. Vai todos os nomes, né? Enfim, nossa, eu tenho várias histórias com o nome também. Perdão, no próximo a gente conta. Né? Já me chamaram de... Uma vez eu fui resolver meu nome na Claro, que meu nome estava errado. Veio na minha conta Tércio Emosvaldo. Que inclusive eu adotei o nome do meu palhaço. Meu palhaço chama Tristão Nick Emosvaldo. Eu adotei esse nome. E aí eu fui pra moça pra arrumar um nome na Claro, né? Olha, meu nome na minha fatura veio errado, veio Tércio Emosvaldo. Tudo bem, vamos trocar aqui. Como é que é seu nome? Tércio Desculpa, moço! Desculpa! Ela ficou ela jura, ela fez exatamente isso. Ela não esperava que o Tércio Emo fosse verdadeiro, que o Osvaldo fosse o errado. Né? Então, eu não sei se ela tá empregada hoje, tá? Mas, enfim. Então, me achem por aí. Tô no YouTube, Instagram, Facebook, Tércio Emo, Os Panos de Teatro e Forró Pé de Calçada. Que legal. Mais uma vez, muito obrigado, viu, Terção? Eu agradeço. Podemos fazer um próximo, eu quero entrevistar você. Né? Sem dúvida. Vamos inventar um aí. Vamos inventar um. Como é que é o nome do estúdio? Já esqueci de novo, desculpa. Belga Produções. Belga Produções. Em breve vai ter aqui Belga Produções. Eu vou entrevistar o Flávio Véspero nesse estúdio aqui. Procure lá. Isso. E traz o Paulo, o Alexandre. Isso. Já tem uma equipe pronta. O Paulo e Alexandre para fazer também. Muito bom. Obrigado, Terção. Eu que agradeço. Valeu, gente. Tchau. Outras vezes aí. E agora é nós, Brasa. Agora é nós. Pessoal, agora aqui comigo, nós estamos aqui no podcast Cultural Flavesp Podcast, falando dos seus personagens, das suas histórias, e você pode ser um impulsionador, olha, você pode ser um patrocinador com a gente aqui. Vai aparecer um QR Code aqui, que eu nunca sei onde o brasileiro põe, ele põe para algum lado aqui, que eu não sei onde tá, certo? Vou fingir que é aqui, ó. Isso, pode ser ali, aqui, sei lá. Aqui, ó. Aí você vem, né, PEF, pronto, você virou um patrocinador, olha que legal, hein? Aí vai aparecer um sino, né? Né, brasileiro? Apareceu um sino que não sei se é aqui. Não põe na minha barriga, pelo amor de Deus. Se é aqui, sei lá onde tá o sino. Mas aqui, você falou, olha o sino, aí vem e pim, no sino, certo, brasileiro?
Você está impulsionando a gente aqui. Você está inscrito, né? Inscrito aqui no nosso podcast e pro pessoal assistir, pessoal ver, comentar, falar, enfim, curtir aí com a gente, tá bom? Eu, Flávio Véspero, agradeço de coração você aí do outro lado que esteve com a gente. E até as próximas, tá bom, gente? Muitíssimo obrigado. Tchau, tchau, gente. Falou.